Vamos falar hoje de um processo que muitas vezes é invisível, mas que todo mundo passa ao aprender algo novo. É uma verdadeira jornada de aprendizado consciente, um caminho que a gente percorre mesmo sem se dar conta. E para guiar essa nossa conversa, toda a análise de hoje vai ser baseada nas ideias brilhantes do livro Aprender com Consciência, da Maristela Veiga dos Santos. Ela nos dá um mapa bem claro de como o aprendizado funciona na prática. Então, olha só o nosso roteiro. A gente começa com aquela sensação de empacar, que todo mundo conhece. Depois a gente passa para os primeiros momentos em que a ficha cai. Daí a gente segue a trilha até a habilidade virar algo natural e, por fim, vamos explorar o que é de fato a maestria. Bom, vamos começar com um sentimento bem familiar para muita gente, a sensação de travar, sabe? Aquela barreira que aparece no meio do caminho e que às vezes parece impossível de superar. Quem nunca, né? Aquela coisa de investir tempo, energia, se dedicar, mas o progresso parece que não vem. Isso frustra, desmotiva e é super comum. E aqui está a grande virada de chave que o livro propõe. A causa dessa estagnação, olha só, raramente é falta de capacidade. O problema, na maioria das vezes, é a falta de consciência sobre em que etapa do aprendizado a gente está. É exatamente aqui que a jornada começa de verdade. É o momento de sair do escuro e dar o primeiro passo com intenção, com vontade de aprender. E esse aqui é o mapa completo da nossa jornada. São 5 estágios bem definidos que levam a gente da ignorância total sobre uma habilidade até a integração completa. Entender esse mapa é a chave para destravar o progresso. Vamos analisar cada um desses passos. Todo aprendizado começa aqui, num ponto cego. A gente não tem clareza nenhuma da nossa própria limitação. É o estado natural antes da gente decidir aprender qualquer coisa. E o nome formal para esse primeiro estágio é esse aí, incompetência inconsciente. E veja bem, isso não é um defeito ou um fracasso, é simplesmente o ponto zero de qualquer habilidade nova. Essa frase do livro resume tudo perfeitamente. Pensa numa criança pequena, antes mesmo dela saber que existe uma coisa chamada amarrar os sapatos. A habilidade e a necessidade de tê-la estão completamente fora do radar dela. E aí, de repente, algo muda. É como se uma luz acendesse e mostrasse a distância entre o que se sabe e o que ainda precisa ser aprendido. A ficha cai. Bem-vindo ao segundo estágio. Agora, a limitação fica visível. E esse é um passo fundamental, porque é o que dá o pontapé inicial para o aprendizado com intenção. Agora, a pessoa percebe o que falta. Esse estágio pode até gerar um certo desconforto, uma insegurança, mas é também um período de aprendizado muito rápido, porque a mente está totalmente aberta para receber informação e para praticar. Ok, agora entramos na fase da construção, onde toda aquela prática deliberada, com o esforço, começa a se transformar em algo quase que natural. Nesse terceiro estágio, a habilidade já foi adquirida. O conhecimento está lá, mas para colocar em prática ainda exige muito foco, atenção total. O ponto principal aqui é que a ação não é automática. É preciso pensar para fazer. É a fase de consolidar o conhecimento, sabe? Onde a prática constante vai diminuindo os erros e construindo a confiança. E essa comparação é perfeita para a gente entender a transição para o próximo nível. De um lado, o motorista novato, super consciente de cada movimento. Pisa na embreagem, troca a marcha, solta devagar. Do outro lado, o motorista experiente, que troca as marchas enquanto ouve música, conversa. A habilidade já virou algo natural, que libera a mente para outras coisas. É a prática que constrói essa ponte. E com isso, chegamos ao quarto estágio. É aqui que a habilidade já foi tão praticada que a gente executa sem nem precisar pensar de forma consciente. A ação agora flui, está integrada. Mas o livro faz um alerta importante. Mesmo aqui, a consciência continua sendo essencial para a gente não se acomodar e estar sempre aberto a melhorias. E, finalmente, chegamos ao que existe além da simples execução automática. Um nível muito mais profundo de entendimento e de integração. A maestria não é um ponto de chegada, um destino final. É um nível de aprendizado que vai além da técnica. Não é sobre ser perfeito, mas sim sobre ter uma compreensão profunda. Essa definição é muito poderosa. A habilidade não é mais só algo que a pessoa faz, ela se torna parte de quem a pessoa é. O conhecimento e a ação estão completamente alinhados com os valores, com a identidade da pessoa.
Então, a maestria é um processo ativo, que nunca para. Envolve estudo constante, prática intencional, uma compreensão profunda dos porquês, flexibilidade para se adaptar e, acima de tudo, um compromisso verdadeiro com o próprio crescimento. E para fechar, fica a reflexão. Ao entender em que estágio se encontra nas diferentes áreas da vida, seja no trabalho, nos estudos, num hobby, onde será que aplicar esse mapa de forma consciente pode destravar o próximo grande avanço? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma jornada totalmente nova e transformadora.